Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Meus convidados de hoje formam um casal missionário que há mais de 5 anos eles têm essa missão dentro e fora do Brasil e hoje vieram me contar como começou isso, como que é essa experiência, sobre o livro que eles têm. Então, vamos conhecer a Cris e o Gideone? Roda a vinheta e vem comigo. Gente, bem-vindos a Quem Pode Pode. Tô curiosíssima para poder entender e ouvir mais as histórias de vocês. Antes da gente começar, eu vou dar nosso mimo. Cuidado que tá com água. Gente. Todo mundo faz isso. Toda entrevista nossa começa comigo assim, Que cuidado legal. que tá com água. Nossa, Que legal. já vou estreando aqui, que linda. Que legal, que o Photoshop rodou legal. O pessoal capricha, viu? Pessoal capricha. Mas esse cara sou eu? Nem parece. É porque é pra não jogar fora, né? Você fala assim, cara, tá ficar tão guardada. legal. Que legal. Gente, primeiro Obrigado. eu gostaria muito que vocês se apresentassem, né, para as pessoas. Quem é o Gideone, quem é a Cris, como é que surge esse casal? Você começa primeiro ainda? Bom, eu me chamo Cris, né? Sou araruamense, né? Nascida e criada aqui. Não tão criada, morei em Cabo Frio durante a minha adolescência, mas conheci o Gideone já na adolescência também. A gente começou a namorar já na faixa dos 18 para 19 anos. Casei cedo, casei com 21 anos, na verdade. Acho cedo, né? Porque o pessoal hoje não quer casar tão cedo, não. Sou mãe do Moisés tem 9 anos. E me converti, né? Tive a minha experiência com Jesus aos 16 anos. Então, desde que eu me converti, né? Que eu comecei a ir para a igreja, eu sempre entendi que eu tinha esse chamado missionário. Então, desde que eu conheci o Gideone, a gente passou a caminhar juntos e a gente tinha o desejo realmente de cumprir o nosso chamado juntos. E desde então, né, a gente vive realmente a nossa vida para o nosso chamado. Fiz faculdade de jornalismo, né, sou formada em comunicação, a minha área na área de comunicação empresarial. E passei a usar a minha profissão, né, juntamente com o meu chamado missionário. E desde então a gente vem vivendo, né, essa loucura aí pelo mundo de cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Verdade. Eu sou Gideone. E meu nome, sempre que eu falo, tem que explicar de novo. O quê? Gideone, né? A gente, na verdade, nós dois somos um casal dos nomes diferentes, né? Mas eu sou nascido e criado em São Vicente, que é mais do que Araruama. Ainda para a galera que está escutando que não sabe, Araruama e tem São Vicente, que é um distrito, terceiro distrito de Araruama. Sou nascido e criado em São Vicente. Sou da área de marketing, né? A gente tem uma empresa de marketing já há algum tempo. E a gente, como a Cris muito bem falou, a gente se conheceu exatamente por essa questão de propósito, né? Vocês se conheceram na igreja? Acho que amigos em comum, mas por causa da igreja, né? A galera, os porque amigos. tem uma história legal que Cris era... O gancho foi isso, né? Cris era a garota propaganda de uma universidade. Pra gente não fazer publi, né, pra faculdade. Ela era a garota propaganda de uma universidade. E nesse tempo foi quando montaram a UPA de Araruama. Sabe a UPA que montaram lá em cima? E aí tiraram foto de um monte de gente da cidade. E a minha foto tá lá, inclusive tá até hoje. A minha foto, você chega lá na frente, é a minha foto que tá lá. Então o Cris era a garota propaganda de uma universidade e eu tava com a minha cara lá na frente. Da UPA. E eu ficava assim, eu também sou modelo também e tal. Só que não, né? Porque acho que ele pegava a foto de um doente pra colocar na frente ali, pra pessoa se identificar quando chegar, né? E aí a gente começou nessa brincadeira e acabou que é assim que a gente fez uma amizade e tal. Foi na brincadeira, né? E aí vocês, no caso, eram os dois evangélicos? Sim. Sim. E aí como é que surge essa questão do propósito? Como é que surgiu com quem? Então, na verdade, ele nasceu a gente brinca, ele nasceu em berço evangélico, né? Quem é crente tem esse linguajar, berço evangélico. Mas ele sempre, inclusive no livro a gente conta que toda vez que ele fala berço evangélico, ele imagina um berço escrito evangélico, né? Porque os pais, foi criado ali, ele né? Foi criado na igreja, exatamente. Eu não, eu já tive uma criação que eu não fui criada na igreja e tal, mas na adolescência, uma prima me convidou para ir na igreja e ali eu entendi que minha vida não fazia sentido, que se não fosse, né, não com a igreja, sim, mas uma experiência que eu tive com Deus, né?
E aí a gente começou através disso, de amigos em comum. Foi uma época que o pessoal daqui de Araruama, os jovens de várias igrejas se reuniam sempre para fazer ações sociais, para fazer... eu lembro que teve um aniversário meu que eu chamei os amigos para ir num orfanato aqui na cidade, e aí veio amigos de várias igrejas, e assim a gente sempre estava junto, fazendo, conhecendo pessoas diferentes, mas de igrejas diferentes, né, de denominações diferentes. E assim foi onde eu conheci o Gideone, e o nosso chamado mesmo, onde eu percebi assim, eu acho que esse cara é para mim. Foi uma vez que a gente foi num show em Cabo Frio, e chegando nesse show, era um show na época de um cantor que estava muito famoso na época, que era o Thales Roberto, e era um show que assim, que lotou a cidade. Todo mundo queria ir. Todo mundo queria ir, ele me chamou para ir, só que ele, muito esperto, né, marcou com os amigos, com todo mundo, só que chegou na hora todo mundo desmarcou. Até hoje eu não sei se isso foi proposital. Não foi proposital, não foi. Eu sei que o pessoal, eu sei que todo mundo desmarcou, ele falou assim, Cris, o pessoal desmarcou, mas você quer ir? Eu falei assim, eu quero, pô, vou perder uma oportunidade dessa, Thales Roberto tá aqui e tal. Então vamos. E aí, chegando lá, a gente parou, ele foi estacionar o carro e aí veio um flanelinha para poder cobrar, né, e tal. E aí ele falou assim, poxa, só tô com cartão, né? Aquele migué, já tô sem, só tô com um cartão, não tenho dinheiro e tal. E aí a gente começou a conversar com o cara. Só que nisso que a gente começou a conversar com aquele flanelinha, aquele cara foi contando a história dele pra gente, e a gente descobriu que, na verdade, ele era traficante. Ele estava ali vendendo droga escondido, né? E ele estava, né, passando de flanelinha, mas, na verdade, ele era do movimento, né? E a gente já conseguia identificar, porque a gente já fazia trabalho na rua, então a gente já conseguia identificar, assim, pelo linguajar e tal. A gente foi conversando, e aí começamos a falar de Jesus para aquele flanelinha, falando que Jesus poderia transformar a vida dele, que ele poderia sair daquela vida e tal. E eu sei que o show acabou, e a gente estava orando, e o cara chorando, parecia uma criança chorando no meio da rua, porque ele falou que ele queria viver aquilo, ele queria ter aquela experiência com Deus. E a gente orou para aquele rapaz, e ele entregou a vida dele para Jesus ali, né? Ele teve um momento dele de encontro com Deus. E aí o Gideone falou assim, vai lá no meu carro e pega uma Bíblia minha lá. E aí eu fiz uma dedicatória, a gente era só amigo, eu fiz uma dedicatória, coloquei o nosso nome e entreguei para o rapaz. Nunca mais vimos o rapaz. E aí, depois disso, a gente voltou no caminho, assim, falando assim, cara, que bacana, que experiência. Imagina o cara envolvido com drogas. Será que esse cara realmente vai conseguir se libertar disso e tal? E beleza, né? Passou. E aí, depois a gente começou a namorar, casamos. Anos depois, a gente recebeu uma notificação no Facebook. E aí eu falei assim, cara, quem é essa pessoa? Né? Porque Gideone Cris, né? Não é difícil de achar. Não é difícil de achar. Não é tão comum, né? E aí eu recebi uma notificação, era o cara. E ele falou, vocês lembram de mim? Eu falei assim, não lembro. Ele falou assim, vocês falaram de Jesus para mim lá no show do Thales Roberto, e naquele dia eu entreguei minha vida para Deus. E aí ele falou assim, olha, desde aquele dia eu consegui realmente me libertar das drogas, eu procurei uma igreja, e hoje eu sirvo na casa de Deus, hoje eu sou um servo de Deus, e vocês foram os meus pais na fé, porque vocês falaram de Deus para mim. Naquele dia várias pessoas passaram por mim, ninguém parou para me olhar, para me observar, e vocês pararam. E eu falei assim, cara, que louco. Mas naquele dia foi, acho que essa questão do propósito foi o que a gente sentiu naquele momento, que a gente estava mais preocupado com ajudar a pessoa do que curtir, da gente ir para lá para curtir um show e tal. Então a gente entendeu que, assim, cara, a gente tem um propósito de vida parecido. Que eu acho que é um desafio para quem vai casar hoje, né? Tipo, encontrar alguém que de fato tem a mesma visão, tem o mesmo pensamento, que quer ter o mesmo propósito de vida, que quer chegar no mesmo lugar. Então, naquele momento, eu já era apaixonadinho por ela, mas ela não dava bola. Não me dava bola. Mas naquele momento que a gente entendeu assim, cara, a gente tem um projeto de vida parecido. Então, isso foi o que uniu a gente, e desde aquele momento, a gente sempre fala, né, que a gente tem 10 anos de casado, e da minha parte, eu nunca lembro de ter tido crise de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. A gente nunca teve isso, porque a gente sempre foi amigo, a gente sempre entendeu que a gente estava junto por um propósito. E quando o propósito... quando você fala assim, você está junto com o propósito de construir uma casa, edificar uma casa de tijolo, de cimento. Legal, um propósito que você vai alcançar e acabou, resolveu. Eu acho que o propósito é algo muito mais profundo do que isso. O propósito ele não vai acabar nunca.
você sempre vai estar cumprindo o seu propósito. Quando é algo que não é dessa terra, finito. Algo que não é finito, na verdade, que é infinito. Então, acho que isso que manteve a gente, quando a gente tem a nossa diferença, a gente fala assim, não, mas a gente tem a diferença, mas a gente tem um propósito em comum. Tem algo que nos une. É algo que nos une. É isso que nos mantém, assim, eu acho que é isso, né? Porque apesar de sermos um casal, a gente tem divergência de opinião, né? A gente tem pensamentos diferentes, mas da minha parte, acho que sempre foi isso, assim, o entendimento de que a gente tem um propósito em comum, um objetivo em comum. E esse objetivo nada mais é do que vida, do que as pessoas, do que olhar para as pessoas com o amor de Jesus, porque isso não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja católica, Assembleia Batista, tem a ver com um ser humano, né? com cumprir aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Então, acho que basicamente é isso que nos uniu. Né? Desde aquele dia eu falei assim, cara, esse cara aí, eu acho que ele é doido igual a mim, assim, acho que a gente vai combinar. E aí, como é que surge essa ideia de ser missionário? Então, na verdade, dentro da igreja, né, existe ali uma classificação das pessoas que... eu acho que na Igreja Católica também tem isso. Tem algumas pessoas que são comissionadas, são chamadas para determinados ministérios, né? Assim como na Católica tem a pessoa que é chamada ali para ser freira, que o padre, tem a pessoa que é chamada para os ministérios, para cumprir o ministério na igreja. Na Igreja Evangélica também tem os chamados específicos, né? Os ministérios dentro da igreja. E um desses ministérios é o ministério missionário. Só que existe uma pré-concepção de que missionário é aquela pessoa, né, que abandona tudo, que faz voto de pobreza, e aí a pessoa abandona a sua família, né, e sai por aí falando de Jesus para as pessoas, e aí você vai para a África, né, você vai para lugares aonde... As pessoas pensam logo na África, né? Assim, quando você pensa... Faz logo um conceito de que tem que sair, tem que ser em outros lugares. Né? Isso, na verdade, é uma concepção errada de missões, né? Então, assim, como a gente fala que a gente foi jovem, assim, há um tempinho atrás. Na nossa geração, né, de 2008, ali, 2009, foi o período mais ou menos onde a gente estava ali na fase dos 20 anos, né, na nossa juventude, a gente buscava muito conhecimento, sabe? Então, a gente ia muito para congressos fora do estado, assim, a gente estava sempre ligado. Foi um período que a internet já tinha bastante informação. Então, a gente começou a ver que existiam outras possibilidades de você ser missionário. E a gente entendeu que missionário é todo aquele que tem uma missão. Então, todos nós temos uma missão nessa terra, né? Você tem uma missão, e uma missão exclusiva que Deus deu para você, que não deu para mais ninguém. Todos nós temos uma missão específica nessa terra. E a gente, nessa época, a gente buscava muito entender assim, qual é a nossa missão? O que a gente pode fazer para ser diferente aqui nessa terra, e quando a gente passar, a gente deixar algum legado, alguma coisa aqui que a gente tenha feito a diferença na vida de alguém. E sempre com um interesse de levar Deus para as pessoas, né? A gente vive um mundo onde as pessoas... É tanta loucura que a gente vê, sabe? As notícias, é tanto caos, que a gente chega à concepção de que, na verdade, falta Deus no coração das pessoas, sabe? As pessoas chegam a fazer maldade porque realmente falta Deus. E a gente sempre entendeu isso, que a gente queria cumprir a nossa missão, mas a gente não sabia como. A gente achava que talvez um dia a gente, não sei, Deus iria... a gente iria para um seminário, né? Que existem escolas teológicas que você vai para poder se dedicar exclusivamente, para você ir para o campo missionário, que é você ir para outro lugar, ou outro estado, ou outro país, para você desenvolver um trabalho de evangelização e falar ali do amor de Deus, enfim. Só que o nosso chamado, conforme a gente foi profissionalmente se desenvolvendo também, estudando e tudo mais, a gente foi entendendo que o nosso chamado não era especificamente esse, né? Que o nosso chamado era voltado mais para a área de business of mission, né? Esse conceito de negócio para missões. É quando você usa a sua profissão, né? Acho que o Gideone pode falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente quebra aquele padrão natural, normal, porque talvez as pessoas que também estão assistindo a gente, que são do segmento cristão, sempre que fala missionário, parece uma mulher com cabelo... Com coque. Com coquezinho, com saião. E a gente foi entrando no universo, vendo que, na verdade, legal isso, tem pessoas que são assim, mas a gente foi entendendo o universo de um termo chamado tent maker, que é o missionário no exercício da sua profissão. Então, ele parte do princípio que você é uma comunicadora, você é uma missionária. Porque você está, de uma certa forma, levando alguma informação, alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Obviamente que o contexto do tent maker, ele sempre é anunciar Jesus, anunciar o evangelho de Jesus.
Mas a gente foi entendendo isso e aí a gente viu para isso. A gente também pode fazer isso. E desde então a gente sempre usou a nossa profissão como forma de falar daquilo que a gente acredita. Hoje, se você pensar em povos não alcançados, que são lugares onde o evangelho, o cristianismo não pode entrar, sobretudo países autoritários, por exemplo, a Coreia do Norte, você não pode chegar lá e falar assim, eu sou da igreja católica, eu vim aqui, eu sou da igreja evangélica, eu vim aqui, eu quero falar de Jesus. Não, existe um autoritarismo ali e você não pode anunciar uma religião fora daquilo que eles acreditam. Mas existem, não sei se pode falar isso, mas existem pessoas lá dentro falando de Jesus lá dentro. E como que elas vão para lá? É um médico. Quando ela chega na cidade, ela fala, eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou... Então, ele usa a profissão dele como principal para poder entrar nos lugares, e não dizer que ele é missionário. Então, a gente parte desse princípio. Entendi. De você usar a sua profissão, de usar os seus negócios, né? Usar seu negócio, sua profissão, como forma de cumprir sua missão. Acho que é aí que a gente entendeu que a gente pode ser um missionário, de tirar aquele conceito de que missionário é sinônimo de sofrimento, você tem que dormir no chão, você tem que comer mal. Não. A gente já fez viagem missionária, levamos uma galera que é de Araruama, e no final da viagem a gente terminou no Outback, comendo no Outback, porque todo mundo ali que estava ali tinha condição, a maioria das pessoas tinha condição de viver aquela experiência, e é um pouco disso que a gente fala também no livro, é você pegar aquilo que você tem de bom e pegar e levar para as pessoas e ser uma forma de canal de bênção para as pessoas com aquilo que você tem de bom. É isso que a gente acabou vivendo dentro do nosso chamado, juntando a nossa profissão com a nossa pegada missionária também ali. E aí a primeira missão que vocês fizeram foi para onde? Nós trabalhávamos numa agência missionária, que se chama Agência Agir, que é uma agência lá de Belford Roxo. Acho que a primeira viagem missionária nossa foi para Belford Roxo. Nós chegamos em Belford Roxo e teve uma chacina no dia, mataram 9 pessoas na esquina. Eu falei, meu Deus, eu quero ir embora, porque a gente mora em Araruama, não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas a primeira viagem que a gente fez, há 6 anos atrás, foi para a Ilha do Marajó. Essa agência, desculpa, só para entender, essa agência é como se vocês fossem... precisou de um chamado, de uma missão, vocês estão cadastrados ali, seria isso? Exatamente. Ela é quem organiza todo o processo, né? Ela vamos chamar de uma empresa especializada em missões, vamos dizer assim. Não é o termo, não é esse, mas é como se fosse isso, Então, ela é uma instituição que não tem finalidade lucrativa e ela promove evento de despertamento. Aí as pessoas são despertadas para o trabalho missionário. Mas a gente foi trabalhar com a nossa profissão nessa agência missionária. Então, eu trabalhava na área de relacionamento, que eu sou da área de relações públicas também. Eu trabalhava na área de relacionamento, que isso era jornalista, também trabalhava na comunicação, e nós, com a nossa profissão, nós trabalhávamos ali. E aí, a gente tinha feito um mapeamento na Ilha do Marajó. Recentemente, falou-se muito sobre a Ilha do Marajó. Lá atrás, a gente fez esse mapeamento, e nós fomos na primeira viagem para a Ilha do Marajó, aproximadamente 6 anos atrás. Foi a primeira experiência que a gente teve de sair da nossa cidade e ir para um outro estado, conhecer uma realidade diferente. E assim, a Ilha do Marajó é algo... O que a gente vê na televisão é algo totalmente diferente do que é a realidade mesmo. Sabe? De você chegar lá e você se deparar com as situações. E aí você vê a importância do estudo, de você estudar, de você entender como lidar com o tema transcultural. Porque, apesar de ser dentro do mesmo país, é uma cultura totalmente diferente. Sim. Você olhar e ver uma menina de 11 anos já segurando o filho, ou seja, ela engravidou com 10. E você precisa conseguir não chorar, não aflorar suas emoções para poder conseguir levar o amor para aquela pessoa, né? Para poder conseguir fazer ações que de fato vão transformar a vida daquelas pessoas. Para a gente gente morando aqui em Araruama, parecia que era algo muito distante. É muito longe. Porque não está dentro da nossa... Você não anda na rua, você vê assim, eu estava na Ilha do Marajó, eu estava no Afeganistão. Não é uma coisa comum. Então isso torna um desafio maior para a gente. Por isso que quando a gente volta para nossa cidade, é muito bom a gente voltar para nossa cidade depois da gente ter rodado o mundo e poder falar para a pessoa, não, eu fui lá, eu sei como é que é, e é possível também você ir. A gente sair daqui e olhar a Ilha do Marajó, há 6 anos atrás, quando ninguém sabia o que é isso, o que tem, índio lá, pessoas falam a nossa língua, né? E o pessoal pensa também ilha, acha que é uma ilha mesmo, um negócio pequenininho. Na verdade, é um arquipélago, tem 16 municípios na Ilha do Marajó, então é muito grande. Exatamente. Essa primeira experiência foi muito marcante, porque foi
aquele momento de você sair totalmente da sua cultura. Do seu zona de conforto. Exatamente. Também, né? Problema tem em todos os lugares. Eu acho que sofrimento não se compara. Né? Você não tem como comparar sofrimento. Sofrimento lá é pior do que aqui. Sofrimento é sofrimento e não tem como comparar, né? Cada um tem seu sofrimento. O que acontece lá é diferente. Porque você tem, por exemplo, você tem aqui uma pessoa passando por dificuldade aqui no Mataruna. A pessoa pode pegar um ônibus ou pegar um mototáxi, alguma coisa, chega no centro, chega nos lugares. Sim. Você tem uma menina... Uma facilidade, entre aspas, uma facilidade para poder pedir alguém. Sim. Mas você pega, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio, lá na Ilha do Marajó, são 8 horas até você chegar na civilização mais próxima. 8 horas de barco. De barco, né? Exatamente. Não tem um transporte público onde alguém faz assim o sinal e o transporte público vai passar e vai levar ela para um lugar onde ela possa pedir um socorro. Então, você lidar com esse tipo de situação, você precisa, de uma certa forma, estar preparado, porque é fora da nossa realidade. Né? Você pega uma menina que está numa situação de exploração, lá num cantinho do rio, e às vezes é rio morto, que depende da maré subir ou descer para a pessoa sair. Então não é simplesmente só você estar num lugar e diz que 100 para denunciar. Não existe isso. Às vezes você está 8, 9, às vezes 10 horas. E às vezes você precisa de combustível para o barco para você chegar e viajar cerca de 7, 8, 10 horas para você chegar na cidade para poder fazer uma denúncia ou para poder comprar uma comida. Então, sofrimento não se compara, mas o desafio para quem está na Ilha do Marajó é totalmente diferente. A gente sair daqui de Araruama e ir para esse contexto de realidade totalmente diferente da nossa... Um choque de realidade. É um choque de realidade muito grande. Assim, essa foi a primeira experiência, né? Por isso que quando a gente foi para lá, isso realmente, assim, a nossa vida nunca mais foi a mesma, né? Depois que a gente teve a nossa primeira experiência. E ali meio que confirmou. A gente falou assim, não, é isso que a gente realmente quer viver, assim, Mas vocês a nossa sabendo vida. Que ia achar, não? Não, é porque a gente estava fazendo mapeamento, a gente né? já estudava sobre aquilo ali, né? Porque a agência missionária já tinha um trabalho lá, já tinha um terreno, na verdade, lá. E queria começar a desenvolver ações de levar pessoas para ter a experiência lá, caravanas, né, levando pessoas para fazer um trabalhos sociais lá. E como nós fazemos parte da parte de gestão da agência missionária, a gente começou a fazer o estudo. E nesse estudo a gente começou a ver como que era a realidade lá. Mas quando a gente pisou lá, a gente viu que era bem diferente. Que era assim, que era muito... Até não tinha tanta informação, porque como boa parte da ilha lá não tem internet, não tem luz, muitas pessoas não... Muita coisa assim... Acontece que ninguém sabe. Tanto que se você botar no Google, muita foto que as pessoas publicam são fotos de reportagens de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Porque não tem realmente muita informação. Agora na verdade, tem nos últimos mais 5 anos melhorou um pouco. Já tem mais pessoal com acesso à energia elétrica. Mas você imagina, em pleno século XXI, né? Você já está no... já tô no próximo século já. Ou eu estou no passado. Tem gente que não tem energia elétrica em casa. Isso o cara não tem energia elétrica em casa. Aí a gente teve uma situação de uma criança que a gente levava... eles chamam de bombom, mas é bala. A gente levava um pacotinho de bombom. Eu fico imaginando que algum pai inventou isso, porque bala é mais barato que bombom. Então eles chamam bala de bombom. E dentro do pacotinho de bala tinha um dinheirinho, aquele dinheirinho falso, sabe? Que a gente dá para as crianças. E aí o garotinho pegou, abriu assim, e ele não sabia identificar que era falso. E ele começou a pular e se alegrar. Gente, o que é isso? O garotinho pulando, falou assim, mãe, olha. Tinha 2 notinhas de 50. Falou assim, a gente vai poder colocar combustível para ligar o gerador para a gente assistir desenho. Nossa! Porque olha só, olha a realidade. Assim, ele achava que com aquele dinheiro ele poderia comprar combustível para ligar o gerador de energia para eles poderem conseguir ter acesso a assistir um desenho. Ele poder assistir que o meu e o seu filho assiste, a gente tem que pedir para parar de assistir, porque senão vai assistir várias vezes. Então, essa é uma realidade complicada da Ilha do Marajó, de em pleno século XXI, tem gente que não tem energia elétrica. Não, tem criança que não tem nenhuma possibilidade, assim, de diversão, o que a gente chama, assim, de hobby, diversão, sei lá, assistir um desenho, eles não têm nada disso. Então, isso e muitas outras coisas, né? Isso é a parte mais leve, existem coisas mas muito aí mais pesadas. A conexão, até com o nosso livro de tudo isso, é que quando você tem um impacto desse e você vê assim, cara, a gente vai lá, nós vamos levar cesta básica para as pessoas, né? Inclusive, a gente estava numa ação essa semana que falaram o nome Polate lá, que a gente estava lá no caso de chocolate, né? Que a gente foi lá no Mataruna. Verdade. Acho que foi o pessoal da Polate que fez a doação de um chocolate. E a gente estava lá, e assim, essas ações são muito legais, mas o tent maker, o missionário do exercício da sua profissão, ele pensa diferente. O que eu posso fazer para resolver o problema dessa população?
Porque a gente ir lá, levar um chocolate, levar uma cesta básica, é necessário, eles realmente precisam, mas não vai resolver o problema deles. Por outro lado, é um grande desafio, porque as pessoas se sensibilizam. Se a gente fizer uma ação agora, vamos doar 100 cesta básica, é muito provável você conseguir. Sim. Agora, se você falar assim, olha, nós vamos montar um centro social onde a gente vai ter aulas para as meninas aprenderem a falar inglês, para as meninas aprenderem uma profissão. Escrever é mais distante, porque o resultado daquilo ali não é amanhã. Quando você doa R$100 para comprar uma cesta básica, você pegou a cesta básica e entregou, está resolvido o problema. Quando você usa a sua profissão para gerar uma demanda, para gerar uma nova perspectiva para a pessoa, você está falando de mudança geracional. Mudança geracional acontece numa geração. Então, esse é o desafio do missionário que exerce a sua profissão. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa convencer os mantenedores, os empresários, as pessoas, que a gente precisa investir em algo que vai transformar com o longo do tempo. Que não é você chegou ali, tirou uma foto. Mas, de fato, é o que realmente vai mudar a vida das pessoas. Né? Porque a mudança geracional ela leva em torno de 10 anos para mudar uma geração. Então, a gente acredita que o trabalho sendo desenvolvido hoje, por exemplo, com crianças, daqui a 10 anos, essas crianças que já não vão ser mais crianças, vão ser jovens, né? Provavelmente entrando na vida adulta, essas crianças vão ter uma outra perspectiva de vida, de formação de família, sobre possibilidade de estudo, de trabalho completamente diferente. Então, a partir desse momento que a gente começou a viver essas experiências, a gente falou assim, a gente precisa ir nesse campo, porque existe realmente um universo a ser explorado dentro do nosso país, existe a possibilidade de a gente fazer isso aqui, né, dentro da população brasileira, e a gente pode, de alguma forma, ir além, porque o sentimento que a gente tinha era assim, cara, a gente tem conhecimento, a gente tem contato, a gente tem network, por que a gente não usa isso para mudar a vida das pessoas de alguma forma, né? Não como os salvadores do mundo, porque a gente sabe que a gente não vai salvar, mas se eu conseguir salvar uma pessoa, sabe? Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa... Você muda a vida da família dela. Sim, e você consegue mudar a geração, porque... Provavelmente, sim, aquele menino que não ia ter acesso a estudo, que provavelmente poderia, no futuro, vir a se tornar um marginal, um abusador, enfim. Você tirou aquele menino daquela rota e colocou ele num outro caminho. E ali ele pode ser um pai, pode ser um trabalhador, e ele pode passar a fazer com os filhos dele o que não foi feito com ele. Enfim, quebra ali um ciclo, né? E a gente entende que, assim, e o nosso papel, né, o meu de Gideone, a gente entende também que a nossa missão é influenciar outras pessoas a também viverem isso. Porque muitas pessoas acham que isso é um universo muito distante, como se fosse assim, não, eu preciso ser uma pessoa religiosa, eu tenho que ter um chamado específico, por exemplo, de abdicar da minha vida profissional, eu preciso ser uma pessoa que eu preciso me dedicar 100% a isso. Não, a gente entende isso como um estilo de vida. A gente vive assim em tudo na nossa vida. E o legal é que isso independe de religião. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com denominação, sabe? Sim. Se você, como empresária, tem a consciência social de que você está fazendo seus lucros, você está ganhando seus lucros, mas como que você pode colaborar com a mudança geracional da sociedade em que você está inserido? O que você pode fazer? Por exemplo, lá no nosso projeto, a gente vai investir em graduação superior, porque às vezes, isso que eu não sei se o tema já era Ilha do Marajó, mas a gente acabou entrando nele, mas isso que foi muito louco para a gente na primeira viagem, acho que a pergunta era essa, né? Voltamos para a pergunta agora. Na primeira viagem, que tem um rio chamado Rio Tajapuru, que é o rio que vem de Manaus. Manaus tem a Zona Franca, onde tem montadora de carro, que é uma zona franca de impostos. Então, é um incentivo fiscal para que as indústrias se instalem naquela região, porque é uma região muito distante no Brasil. Nos Estados Unidos, eles fizeram cassinos, né? Levaram de uma outra forma. Ali que no Brasil foi uma zona franca, onde lá é zero imposto, ou imposto reduzido. Então, as indústrias se instalam lá para poder produzir e ter um custo melhor. Então, essa riqueza, as coisas que vêm do Brasil, de lá de Manaus para Belém, de Manaus para Belém não tem acesso por via terrestre, é só por água. Você não consegue acessar por terra. Então, essas balsas, elas vêm com os caminhões, com as carretas em cima, e os motoristas ali em cima, que vem já pronta, já vem carregado lá de cima, e sai de Belém, que aí tem acesso ao oceano, à terra, e viaja para todo o Brasil. Essas balsas, esse rio Tajapuru, ele é conhecido por ter as balseiras, que são as meninas que sobem nas balsas para prostituição. E isso que foi impactante, assim, porque é prostituição para comer. Sabe, não é aquela questão do luxo, que tipo, a menina, a pessoa que mais uma vez eu digo que o sofrimento
não se compara. Mas quando a gente se depara com isso, fala assim, caraca, é para comer. A pessoa está indo ali por causa de R$5, ou está trocando um óleo diesel, porque ela quer assistir a novela, e ela troca o sexo. E pior, às vezes o próprio pai fica na lanchazinha, e leva a menina lá e fica esperando acontecer ali o ato, e o pai pega a menina e leva para casa de volta. Isso tem vídeos na internet que mostram isso, se a pessoa quiser se aprofundar em relação a isso. Obviamente que vale ressaltar, melhorou muito, teve muitas fiscalizações ao longo dos últimos 5 anos, mas ainda acontece, ainda é uma realidade. Isso ainda é uma realidade lá. Então, quando a gente pega a pessoa, o ser humano, olha para isso, o empresário, a gente fala muito com empresários, a gente fala muito com empreendedores, porque business of mission é isso, é negócio com uma missão. Para que você está fazendo o seu patrimônio e gerando cada vez mais dinheiro? É lícito, você pode ter, eu sou totalmente a favor, mas uma parte pequenininha do que você ganha, você pode investir na formação de alguém. Então, aquela menina que está ali, qual que é a perspectiva de vida dela? O que ela pensa no futuro? Nenhuma. Então, quando você vê, você fala assim, você vai fazer um curso de inglês. Quando eu comecei a falar de curso de inglês, eu falei assim, cara, essa menina não tem que começar a falar curso de inglês. Cara, você está dando uma perspectiva para a pessoa de futuro, de que a pessoa pode... O que a pessoa pode ter? Aí você vai trabalhar com a formação daquela menina que às vezes tem que sair da escola porque tá ligada à questão da não sei se eu posso falar essas palavras para não cair. Tá ligada à questão da prostituição. Então, o business of mission é isso, é você montar negócios para você fazer com que haja, de fato, um impacto social de mudança e transformação na população. Né? E eu particularmente acredito que o empresário é o cara que faz o maior trabalho social do universo, porque ele dá para a pessoa a possibilidade dela ganhar o próprio dinheiro dela e comprar sua própria comida, e eu penso dessa forma. Eu acho que muito mais do que um programa social de governo te dar o dinheiro para você não fazer nada, eu sou mais a favor de gerar empregos, que os empresários sejam corretos, honestos, que paguem bem seus funcionários, para que eles possam também ganhar o seu próprio levar o sustento para sua família de forma honesta, né? Porque o que dignifica o homem é o trabalho. É verdade. Né? Então, a gente entende isso, que as pessoas, muito mais do que o assistencialismo, a ajuda, enfim, a cesta básica, a gente acredita que a gente pode levar a dignidade, a esperança, né? E o amor de Deus, porque a gente entende que o amor de Deus realmente faz toda a diferença. E isso é o que move a gente, é o que realmente move a nossa missão de vida, entendeu? E aí vocês foram para a Ilha do Marajó e depois dessa já várias missões. Sim. Eu logo depois que... Vocês ficaram quanto tempo lá? Não, essas ações, elas são sempre pontuais. Você vai, fica 1 semana, 10 dias e retorna. Você não fica... Muito tempo. Tem os missionários, a gente inclusive conhece, a gente tem amigos lá que vão com a missão de morar lá. E aí é outra pegada, a pessoa vai para fazer uma imersão cultural, e aí você vai dar assistência para aquela população, é completamente diferente. O nosso trabalho é muito pontual, a gente vai, desenvolve o trabalho, volta, porque a gente entende também que a gente precisa retornar até para a gente conseguir captar recursos. Então, a gente precisa vir aqui para prestar conta, apresentar o trabalho. Talvez vai chegar o momento de ficar mais lá, não sei, vamos ver. Nas nossas loucuras, né, a gente imagina que pode ser que chegue um momento da gente realmente ter que ficar no local, né? A gente ainda não teve essa experiência de viver, né, no local, por exemplo, como na Ilha do Marajó. Pode ser que um momento a gente vá, entendeu? Mas a gente não teve. Mas a gente tem amigos e pessoas que estão lá já há algum tempo e que moram lá, que tem bases missionárias lá, entendeu? Que recebe as pessoas para realmente viver ali na situação do ribeirinho, dar aulas. Dentro desse conceito, a gente dentro desse conceito de ir e voltar, a gente rodou o Brasil, vários lugares. Isso foi para o sertão, também foi para o sertão do Piauí, isso foi para o sertão do Rio Grande do Norte. A gente rodou muito o Brasil vendo a realidade de um Brasil que às vezes não é conhecido pela maior parte da população. Né? Inclusive aqui mesmo, porque, por exemplo, as pessoas falam muito pra gente assim, por que vocês vão pra longe? Aqui também tem, e realmente aqui tem. A gente participou de um trabalho que era feito aqui na Grisa, que faz parte de Araruama, Cabo Frio, né? Que é um trabalho também que é uma população muito grande, as pessoas nem sabem que existe gente que mora na Grisa, e existe uma população muito grande de pessoas que moram nessas regiões, a Grisa, Sobara, que precisam também, mas foi como o Gideone falou, são realidades completamente diferentes. A gente sabe que aqui... E um dado interessante é que no Rio de Janeiro tem cadastrado mais de 5.000 ONGs que desenvolvem trabalho no Rio de Janeiro. Depois a gente pode levantar esse dado de forma atualizada, são mais de 5.000 ONGs. Essas regiões por onde a gente está falando são lugares que não tem ninguém.
Não tem ninguém desenvolvendo um trabalho. Então, isso é sempre um questionamento que as pessoas fazem. Por que vocês vão para tão longe se aqui precisa? Aqui precisa, mas aqui já tem mais gente fazendo. A gente fala no livro que Jesus, quando ele morreu, teve lá, foi crucificado, inclusive passou agora a Páscoa, né? Depois que ele voltou, que ele ressuscitou e ele encontrou com os discípulos, ele deu uma ordem para os discípulos. E na ordem ele falava, vão por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente fala sobre isso no livro. O que isso significa? Jesus estava dando uma ordem das pessoas irem ali perto de casa, deu a ordem para ir no seu estado, deu a ordem para ir no seu país e deu a ordem para ir nos confins da terra. Então, se organizar direitinho, cada um vai em cada lugar. Não significa que tem gente que foi chamada para ir para longe. Tem gente que foi chamada para fazer um trabalho aqui perto. E às vezes as pessoas criticam quem está indo para longe e sem saber que está criticando. Por que você vai para tão longe? Não, porque a gente foi chamado para ir longe. Mas quando a gente volta, no primeiro dia que a gente voltou, a gente estava aqui na comunidade, onde a gente, no nosso dia a dia, nós voltamos. A gente era um dilema para a gente, né? Que a gente queria ir para o Rio de Janeiro, enfim, a gente queria ir para ser uma cidade maior e tal. Nós voltamos para nossa cidade. Mas tem gente que foi chamado para ir para longe. E a gente entendeu que a gente foi chamado para ir para longe. Então, existe essa... Não é uma competição, mas existe essa fala, às vezes, que as pessoas falam, mas por que vai para tão longe? Aqui tem, mas aqui também tem muita gente que está fazendo. Tem aqui, eu posso destacar o projeto Cana Viva, do Jorge, que faz um trabalho muito bacana aqui em São Vicente, também faz um trabalho na Grisa. Tem várias pessoas que estão desenvolvendo e são pessoas que estão sofrendo, porque não é fácil você fazer um trabalho social, não é fácil. Né? O Marcelo Valentim, que está lá no Mataruna, fazendo um trabalho com a galera no Mataruna. Tem várias pessoas na Fazendinha, você vai lá, você vê que tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos aqui e que não são fáceis. Não é porque tem muita gente fazendo, porque é fácil de fazer. A projeto nunca é fácil. Né? Exatamente. É sofrimento, você não sabe como é que vai pagar as contas, as pessoas que falam que vão te ajudar, ajudam, no mês seguinte não ajudam mais. Então, o sofrimento é o mesmo. A diferença é que é só uma questão geográfica. Tem gente que está em outros lugares, sofrendo em outros lugares, e tem gente que está sofrendo aqui perto, entendeu? Então, acho que nós somos comunicadores, a gente fala muito, né? A gente pega uma história, vai para um lado, vai para o outro. Mas eu acho que a nossa experiência foi sempre Só teve uma experiência que a gente foi em missões para os Estados Unidos, nós passamos 1 ano. Mas as nossas missões no Brasil sempre foi de ir, passar uma semana, mapear, resolver e volta. A gente sempre nesse trabalho, né? Eu fui para o interior da Bahia também um tempo, mas sempre indo e voltando, tentando mapear e traçar uma estratégia para melhorar a vida das pessoas, né? Para os Estados Unidos foi então a última, né? Na verdade, ficaram 1 ano? Ficamos 1 ano. A minha última já foi Ilha do Marajó, que eu já voltei numa semana e na outra já estava... ele voltou, tem 10 dias que ele voltou da Ilha do Marajó. A gente foi para os Estados Unidos e quando a gente chegou, nós chegamos dia 26 de fevereiro, fizemos o lançamento do livro e na semana seguinte eu já estava embarcando para lá, porque a gente ficou 1 ano fora, então a gente tinha um terreno lá que nós compramos, onde a gente vai construir um grande centro social lá para fazer a formação das meninas, para trabalhar especificamente com as meninas, e esse terreno tinha sido invadido. Então eu fui lá com a cara e com a coragem para poder retomar o nosso terreno, um terreno grande que a gente comprou lá, foi um grupo de empresários que comprou para a gente. Ele tem 170 por 40, um terreno muito grande. E as pessoas invadiram o terreno. Eu cheguei lá, falei, cara, eu vou lá e vou resolver. E as pessoas falaram assim, cara, não tem como, já está invadido, já construíram. Cara, aí tem coisas, Luciana, que não tem explicação humanamente. Cara, é Deus que vai direcionando. Eu cheguei lá e sozinho? Eu com um amigo, o pastor Tiago, que foi comigo, e Matheus Ferreira, que até daqui de Araruama, Matheus Ferreira foi com a gente, que é influenciador da cidade, ele foi com a gente. E ele foi como fotógrafo, né? E a gente foi lá, e aí a cerca do terreno tinha derrubado tudo, eu cheguei lá, comprei o arame e comecei a fazer a cerca. Retomando o nosso terreno. Mandei fazer uma placa, vamos colocar uma placa no terreno, não vamos tomar posse de novo. Quando eu fui fazendo, as pessoas foram chegando. Os invasores foram chegando. E, cara, eu falei assim, meu amigo, eu sou do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, você passa e você vê os caras com fuzil, você vai vir gritar comigo? A gente tá vendo os caras numa situação de... Aí você vê, né, cara? A gente realmente, o cenário caótico que a gente vive, te ajuda pra alguma coisa. Tipo assim, pô, cara, a gente entra em comunidade que um cara tá com fuzil e se a gente tiver certo, a gente vai chegar com o cara e falar assim, meu irmão, ó, é isso, e o cara não vai sair atirando em você, né? Se você tá certo, assim, eu tô certo aqui, se lá, eu estando certo, o cara não vai fazer contra mim, teoricamente,
Né? Aqui você não pode chegar para mim e querer... Só que acho que isso amedrontou o cara. O cara falou assim, não, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí a gente assumiu o terreno novamente. Então, depois de um ano nos Estados Unidos, eu tive que voltar para retomar esse trabalho, para chegar lá, pegar de volta o nosso terreno. Aí a gente já roçou tudo, já capinamos tudo, estamos lá desenvolvendo o trabalho lá, que é para a gente fazer. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, já foi diretamente para poder retomar, resolver, e graças a Deus a gente resolveu agora tem um longo trabalho pela frente. E essa dos Estados Unidos vocês ficaram um ano no mesmo lugar? Sim, a gente foi para Nova York, fomos, na verdade, assim... totalmente no escuro, porque a gente não conhecia absolutamente ninguém, assim... Vocês foram sozinhos? Fomos sozinhos e sem conhecer absolutamente ninguém. E o nosso filho ficou. O nosso filho ficou aqui. A princípio, nós iríamos para ficar 4 meses. A gente realmente não sabia. Eu acho que se a gente soubesse que ia ficar um ano longe dele, a gente talvez não teria ido. Né? A gente foi para ficar 4 meses. Vocês se programaram para ficar 4 meses? A gente comprou a nossa passagem. Na verdade, eu fui contra a minha vontade, porque assim, a gente sabia que Deus mandou a gente para os Estados Unidos. Deus mandou a gente para os Estados Unidos. Não tem dúvida disso. Uhum. Tudo que você imagina que poderia falar na imigração, que não poderia falar, eu falei. Para não passar, porque eu não queria estar lá. Eu queria estar perto do Marajó. Eu queria ir para ele do Marajó, porque meu coração estava fervendo mais para aquilo. Mas o cara deixou a gente entrar. Né? Assim, a gente... Mas como é que surgiu essa ideia? Não, então, a gente tem amigos... a gente tem uma amiga especificamente que mora nos Estados Unidos, mas mora em Boston, é outro estado. E ela veio para uma viagem que a gente tinha feito para os Ribeirinhos, lá para a Ilha do Marajó. E aí ela sempre falava com a gente dos Estados Unidos, que ela já mora lá há um tempo e tal. E aí ela falou assim, por que vocês não vão passar um tempo lá? E questão de network mesmo, de cultura, de vocês aprenderem, aperfeiçoarem o inglês de vocês e tal. E a gente falou assim, não, a gente pretende um dia, né? A gente já tinha tirado nosso visto. A gente pretende um dia, mas a gente não tinha nada certo, assim. Uhum. E eu particularmente pensava nos Estados Unidos, eu sempre pensava em Orlando, Disney, né? Criança, a gente sempre pensa nessa possibilidade. Nunca pensei em ir para o norte dos Estados Unidos, nem conhecia, assim. Né? Nova York, eu conhecia, o máximo que eu conhecia de Nova York era Times Square e Estado da Liberdade, era a única coisa que eu sabia que tinha lá. Central Park também, né? Central Park, mas por causa de filme, né? Uhum. E aí essa amiga falou, poxa, vamos lá, passar um tempo lá, eu posso dar um suporte para vocês e tal. E a gente começou a pensar na possibilidade e começamos a orar, né? Porque a gente entende assim, a nossa vida é meio que assim, vamos entregar para Deus e Deus vai falar com a gente de alguma forma, vai dar alguma resposta. E a gente começou a orar em prol disso. Conversamos com o nosso filho, porque a gente entendeu assim, bom, se a gente for para ficar um tempo, mesmo que seja curto, ele não tem como ficar 4 meses fora da escola, né? E a gente indo com visto de turista também não tem como se a gente chegar lá e matricular uma criança para estudar 4 meses. Então não fazia sentido a gente levar ele para ficar 4 meses. Então a gente falou assim, a gente vai, fica os 4 meses e se a gente achar Mas é no escuro mesmo. Na Bíblia tem uma passagem que Deus falando com Abraão, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar, tipo... Ele não fala o que você vai fazer, só fala para você ir. Então a gente foi também dentro desse mesmo contexto. Sim, né? Sem saber o que a gente ia fazer. É muito louco isso, porque uma coisa é você falar assim, Deus falou lá na época da Bíblia com Abraão. As pessoas acham, tipo assim, isso não cabe mais hoje. Mas ainda existem pessoas hoje loucas, assim, nesse estilo, de ouvir a Deus e falar assim, tá bom, Deus, eu vou fazer, mas pra onde que eu vou? Não, vocês só vão, lá eu vou explicar a vocês. E aí a gente entendeu, assim, a gente começou a orar e pedimos algumas confirmações a Deus. E Deus foi dando confirmações de que realmente era pra gente ir. E algo muito importante pra gente foi a gente conversar com o nosso filho, porque apesar dele ter 9, né, na época ele tinha 8 anos, e a gente falou assim, bom, eu só vou se a gente estiver em paz, assim, se o nosso filho estiver em paz, porque eu não vou colocar ele pra sofrer, né, longe da gente. E quando a gente conversou com ele, a resposta dele pra gente foi assim, pai, mãe, tudo bem, eu acho que vai ser legal vocês irem, né, vai ser... E a gente explicou para ele que a gente sentia que Deus estava mandando a gente para lá, que a gente não sabia qual era a missão, mas Deus iria mostrar pra gente o que a gente iria fazer lá. E aí ele falou assim, tudo bem, mãe, eu li na Bíblia que uma criança de 8 anos fala isso pra você, eu li na Bíblia que teve um homem que ele amou muito uma mulher. E ele trabalhou 7 anos para essa mulher. E a Bíblia diz que ele amava tanto que esses 7 anos pareceu como dias para ele. Então, eu amo tanto vocês que esse tempo que vocês vão ficar lá vai ser como dias e vai passar rápido. E eu falei assim, nossa, esse menino é de outro mundo, né? E eu falei assim, bom, e aquilo me trouxe paz. E a gente falou assim, bom, a gente vai... E lá Deus vai mostrar pra gente o que ele vai fazer. A gente já estava buscando realmente conexão com outros países, pela questão dos nossos trabalhos missionários, a gente entendia que a gente precisava melhorar o nosso inglês e a gente sabia que essa imersão cultural seria muito bom, né, para o nosso chamado.
E a gente foi, assim, aberto mesmo. Só que a gente não iria para Nova York, a gente iria para Boston, porque essa amiga era de lá. Enfim, né? Por cargas d'água, essa amiga estava aqui em Araruama no período, falou assim, olha, eu não vou conseguir estar lá. Sempre tem um araruamense. Sempre tem um qualquer lugar do mundo araruamense. tem um araruamense. Sempre tem mesmo. E aí, assim, essa amiga falou assim, olha, eu não vou estar lá no período que vocês vão chegar. A gente já tinha comprado passagem e tudo. Mas um mês depois eu vou chegar. E a gente comprou passagem para Nova York, porque Nova York, por incrível que pareça, era o lugar mais barato que tinha as passagens. E a gente falou assim, bom, qual o lugar mais perto de Boston? Vamos para Nova York, porque a passagem está mais barata, e de lá a gente pega um ônibus, enfim, e a gente vai para Boston. Mas a nossa cabeça era, vou parar em Nova York, né? E vou para Boston. E aí, quando essa amiga falou que ela não ia mais estar lá para receber a gente falou assim, bom, então vamos tentar entender o cenário, né? Se ela não vai estar lá, vamos passar... Pra Boston pra quê? Pra quê? Eu falei assim, bom, Nova York a gente ainda tem alguma coisa que a gente pode conhecer, mas Boston... Em Nova York tem uma coisa positiva, porque você não precisa ter carro. Se você for, você tem um transporte público que funciona muito bem. Você tem metrô, ônibus e tal, barco. Lá em Boston, na Massachusetts, não, você tem que ter carro. Então eu falei, cara, então é mais uma despesa pra gente ter que comprar um carro. E aí a gente falou assim, então vamos ficar estrategicamente em Nova York. E aí, quando essa amiga voltar, a gente pensa, a gente vai para Boston ou não. Mas sem conhecer absolutamente ninguém em Nova York. E aí, Menino de São Vicente, em Nova York. Pode escrever um livro assim, Menino de São Vicente, em Nova York. Na Times Square, né? Não, no Central Park. No Central Park. E assim, e foi muito cena de filme mesmo. A gente chegando lá com as malas, chegamos de madrugada. E lugar pra ficar? A gente alugou um Airbnb por um mês. Mas também não sabia se o Airbnb estava lá, existia, né? Porque porque a gente não tinha ninguém para poder ir lá e dizer pra gente, ó, ele existe, o endereço está aqui. A gente não sabia, né? E a gente chegou de madrugada com mala, e a gente chegou no final do inverno, então a gente pegou, assim, menos, sei lá, 3, 4 graus, e a gente não tinha roupa de frio para aquilo. Então a gente quase pegou uma hipotermia lá, no dia que a gente chegou, que a gente não tinha... Não, eu nunca senti, porque... Quem fala que prefere o frio, acho que não sei se conhece o frio, cara. Não tem noção. Eu prefiro o frio. Não, que você dói, tá doido. Chega dói, dói. Costela. Tá e doido. a gente pegou, quando a gente chegou a pegar mesmo, que a gente chegou a pegar o inverno de lá desse ano, a gente pegou assim, menos 15 graus. Só que aí a gente já estava mais preparado, tinha roupa para isso. Mas quando a gente chegou lá no inverno passado, a gente não tinha, então a gente passou muita perrengue. E aí foi... Quando a gente chegou lá, a gente foi para esse Airbnb... O dinheiro que a gente tinha, a gente foi para ficar 4 meses, mas a gente tinha dinheiro para ficar 1 mês, né? E a gente falou assim, eu falei pro cara, só tem dinheiro para 1 mês. Na imigração. Comecei a ficar 4, vou. Mas você tem dinheiro para 1 mês só. Falei, tá bom, porque eu queria voltar para casa, sabe? Eu não queria ficar. Aí o cara passou, deixou passar. E é umas loucuras, assim, que quem quer ir para os Estados Unidos nunca faça isso, né? Porque senão você não chega. Não, e também outra coisa que as pessoas falavam também. Você tem que comprar passagem para 15 dias, porque senão... vai pensar que você vai morar lá e tal. Não, eu vou ficar 4 meses, minha passagem é 4 meses. Eu não vou dizer que eu vou ficar 15 dias e depois eu perder minha passagem. Eu vou ficar 4 meses e vou falar a verdade. Eu vou ficar 4 meses. E aí eu falei pra ele, eu vou ficar 4 meses. Mas você tem dinheiro para quanto? Não. Só tem dinheiro para 1. E depois, a gente tem uma empresa no Brasil, depois a gente vê como é que vai ficar lá as coisas. E o cara deixou a gente entrar no normal. Assim, eu acho que o cara, deu, sei lá, cegou o cara, não sei, porque realmente... É muito difícil. É muito rigoroso. Essa questão da cara, agora imagina a cena de madrugada, 2 horas da manhã, e a gente... É uma cultura totalmente diferente. Lógico. A gente chegou no metrô, que é uma coisa que não tem na nossa cidade. Vocês foram de quê? A gente saiu do aeroporto, do JFK, de metrô para Manhattan, que na verdade era no final de Manhattan, lá em cima. Assim, contextualizando. Washington Heights, né? Tipo, 1h40 de metrô. Assim, era uma distância, sei lá, Araruama, Cabo Frio, de metrô. Assim, é muito longe, de madrugada, muito até frio. Um pouco mais, né? O metrô é muito rápido. E para um bairro, porque Manhattan ele é muito, muito segmentado, né? Você tem o Harlem, que tem uma galera black, né? Que o pessoal que mora ali, aí você tem o pessoal de Manhattan que é mais top, aí você tem o pessoal, os brasileiros que estão lá no Queens, ali na Astoria, aquele lado ali. E a gente estava indo para uma comunidade, Washington Heights, que é uma comunidade dominicana. Então a gente já chegou num contexto, a gente saiu de Araruama num dia, pegamos o nosso carro, saímos, encontramos as pessoas que a gente passa na rua e encontra, como a gente estava falando, com todo mundo. E no outro dia, 24 horas depois, a gente saiu num bairro dominicano, o pessoal falando espanhol. É uma loucura muito grande, você sai de um choque... Um choque cultural muito grande, e lá em Nova York, especificamente,
tem uma comunidade latina muito grande. E quando a gente diz latino, não é só o argentino aqui, que a gente tem muita proximidade, né, com a Argentina. É toda a América Latina, principalmente venezuelanos, peruanos, colombianos. E eles são muito segmentados por bairros, né, por comunidades. E esse choque cultural, assim, de início, a gente não ouvia ninguém falando português, porque a gente foi para um bairro que não tinha. Depois a gente foi para uma comunidade que tinha mais brasileiras, a gente conseguiu ouvir pessoas falando português. Mas de início a gente levou aquele choque. E o tempo todo perguntando, o que eu tô fazendo em Nova York? Meu Deus do céu, né? Os primeiros dias aquela... Até então não sabia o que ia fazer. Não, a gente foi... Nós levamos praticamente 6 meses pra gente descobrir o que a gente estava fazendo ali. Sério? Que a gente levou 6 meses, assim, batendo cabeça, que nós estamos fazendo até o dia que a gente foi pra Boston. Mas vocês faziam o quê lá? Não, aí quando a gente chegou lá, a gente falou assim, bom, a gente tem condição de ficar aqui 1 mês, mas de 1 mês pra frente, né, a gente tinha 4 meses, né, que a nossa passagem já estava comprada, eu falei assim, a gente precisa se virar aqui, né, e a nossa condição, a gente precisava trabalhar em algo que desse possibilidade da gente ganhar o nosso dinheiro ali, mas que a gente pudesse fazer, a gente não tivesse ter vínculo empregatício, né? E aí eu falei assim, como que a gente vai fazer isso, meu Deus, aqui? O que o brasileiro aqui faz, né? E a gente começou a buscar na internet grupos, lá tem muito grupo de WhatsApp de brasileiros, e a gente começou a procurar serviço. Muito golpe também de brasileiro, infelizmente. E a gente começou a procurar com muito medo, porque a gente não sabia se realmente era golpe, se era verdade e tal. E aí a gente conseguiu trabalhos, assim, o que a gente pode fazer? O que toda brasileira chega lá? Vai fazer faxina. Então, eu fui fazer faxina. E aí, muito louco, né? Porque eu nunca tinha feito uma faxina na vida, né? Eu não sabia. Engraçado isso, porque eu lembro que o primeiro trabalho que eu fui fazer, a primeira faxina que eu fui fazer lá, a mulher olhou pra minha cara no final. Eu fiquei morta no final do dia. Tinha limpado, acho que 3 apartamentos com ela. A coroa tinha uns 60 anos, a mulher tinha um pique. E eu tava morta no final do dia. Ela virou e falou assim, olha, preciso ser muito sincera com você. Você não é ruim, não. Você é muito ruim. Desse jeito, assim, a sinceridade. Não, porque lá é papo reto. Não é igual aqui no Brasil, que não. Lá é o seguinte, é na sua cara. Jeitinho pra falar, né? Ela falou na minha cara, assim, você é muito ruim. E assim, pra você ficar só ruim, você tem que melhorar. E, cara, acabou comigo. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Se eu não sirvo nem pra fazer faxina, eu vou fazer o quê aqui? Porque nosso inglês era muito ruim, a gente não conseguia se comunicar. A gente fazia os pedidos tudo errado, né? A gente ia pedir chegava a comida, não era bem isso que eu queria, né? Mas... A gente pedia tudo errado. E aí eu falei assim, bom, mas o que eu vou trabalhar aqui? Eu falei assim, eu vou continuar tentando. E aí, como a gente trabalha na área de comunicação, né? E a gente consegue desenvolver o nosso trabalho da onde a gente estiver, né? Através da internet e tudo mais, a gente começou a prospectar o nosso trabalho. A gente conseguiu captar alguns clientes lá de marketing, prestando o nosso serviço na área de comunicação, gestão de redes sociais, já era o que a gente fazia no Brasil. E a gente conseguiu captar alguns clientes lá, brasileiros, e a gente conseguiu prestar. Isso nos ajudou muito, porque a gente estava recebendo em dólar, prestando o serviço lá para brasileiros, né? Então, a gente conseguiu trabalhar. Mas aí... E dentro da nossa área, teoricamente, né? Sim. Mas, paralelo a isso, não era suficiente para nos manter, porque o custo de vida em Nova York é muito caro. E aí, eu falei assim, o que a gente vai continuar fazendo? Aí, eu continuei fazendo faxina, e Gideone foi trabalhar no Central Park, outra coisa que a gente não imaginava eu nunca. virei artista de rua. Eu cresci na igreja tocando trompete e tinha muitas coisas assim, você vai trabalhar em tal lugar, faz um documento falso. Falei, cara, eu não vou me meter com isso. Eu tive muitas propostas de trabalho. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso, eu não vou me sujar com isso. Minha mãe sempre fala que eu sou todo mundo. Todo mundo faz isso. Minha mãe sempre fala que eu não sou todo mundo, né? E aí uma amiga lá em Boston falou assim, por que você não toca na rua? Para mim era algo... A gente no Brasil, a gente fala assim, cara, você tocar na rua é algo, tipo, marginalizado. Eu não sei como é que tá aqui no Brasil hoje, mas sempre pensei assim, cara, tipo, o cara tocar na rua... Eu falei, cara, pra mim eu tava também dentro dessa concepção. Aí eu fui o primeiro dia, sentei lá perto do zoológico lá do Central Park. E, cara, aí no primeiro dia eu toquei 2 horas e ganhei $30. É isso aqui. Falei, caraca, $30 em 2 horas? Falei, é isso aqui. Aí assim, isso foi mais ou menos no mês de abril. E eu passei 1 ano tocando no... Aí você comprou o instrumento lá? Aí eu fui comprando instrumento, fui me equipando, fui comprando instrumento, comprei uma caixa de som melhor, fui fazendo amizade ali com o pessoal do Central Park, fui conhecendo um, conhecendo o outro. Cheguei a tocar, aí eu conheci um senhor, que era um amigo meu que ficou lá, ele é francês, mas ele falava espanhol muito bem, morou na Colômbia. E a gente fez uma amizade muito boa, ele já tinha seus 70 e poucos anos, e ele era maestro da orquestra do consulado francês. E ele me viu tocando na rua, eu fui tocar
com o pessoal do consulado francês. Chegou lá, né, eu chegava lá, todo mundo falando francês e inglês, e eu olhando, não entendendo nada. Mas a partitura é universal. Né? Ele colocava a partitura, eu tocava, porque eu lia a partitura que estava ali. Então, aí eu me entrei nesse universo, né, da música. E toquei no metrô, toquei em orquestras, toquei em vários lugares. Teve um desfile também lá do Veterans Day, que é um feriado importantíssimo lá nos Estados Unidos, que é um desfile dos veteranos de guerra. E aí passou na televisão, e eu lembro de olhar aquilo, eu falei assim, gente, o que Gideone de São Vicente tá tocando na orquestra? A câmera ficou em cima de mim, assim, rede nacional dos Estados Unidos. Eu falei assim, cara, é um desfile de veteranos de guerra, o que Gideone tá tocando no consulado da França, nos Estados, tipo assim, não tem nada a ver. E uma cara de francês, né? Você vê que é igualzinho a cara de francês. Mas você vê, e engraçado, nesses momentos, a gente sempre fica assim, caraca, eu sei de São Vicente. Eu vim de São Vicente, eu estou em Nova York tocando no Central Park. E era muito legal porque dentro da conexão com a nossa missão, a gente entendeu que a nossa situação naquele lugar era exatamente fazer relacionamento. A gente fez uma ação semana passada e a metade do valor que a gente conseguiu para fazer a ação foram de pessoas de Nova York. Nós conhecemos lá. Sim. Então, a nossa missão naquele momento ali era de fato fazer relacionamento. E eu procurei tocar, porque o Central Park tem muito músico muito bom. As pessoas tocam na Broadway na noite seguinte, no dia de manhã tá lá no Central Park tocando, porque é um estilo de vida. Então tem músicos assim, tem músicos que são iniciantes, mas o nova-iorquino, o americano, ele consegue identificar o músico profissional do músico que está começando ali. Então você consegue ter seu público, né? Então eu, ali dentro do Central Park, fui entendendo assim, que você... criando um universo, criando a minha música, a música brasileira. Aí eu cantava MPB, e toda vez que eu cantava, vou te contar, aparecia um brasileiro. E é diferente, eu não sabia, mas a Bossa Nova nasceu no Rio de Janeiro e em Nova York. Nasceu no mesmo tempo. O americano adora a Bossa Nova. Então eu comecei a tocar Bossa Nova e o pessoal se apaixonou pela Bossa Nova e as pessoas iam, tinha gente que levava cachorro para assistir tocar. O cachorro ficava sentado tocando. Então foi um negócio muito legal. E também fez a gente conseguir fazer relacionamento, conseguir contato com pessoas, tanto lá no consulado francês, tanto no dia a dia ali. Eu já tinha um lugar específico onde eu tocava, que era um restaurante francês também. E as pessoas iam para ver a gente tocar. E eu tocava junto com o Jacques, que é esse meu amigo, que é francês lá. Então, tudo foi conectado. A pessoa acha que fazer missão é você pegar uma caixa de som e ligar e falar, Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso para algumas pessoas. Mas às vezes você está ali tocando trompete. E você está cumprindo sua missão. E a gente viveu essa experiência de estar ali fazendo faxina. Está cumprindo a sua missão, porque eu lembro de uma história que a gente conta no livro, de um senhor, que eu carinhosamente chamava de João, que o nome dele não é João, ele era uma pessoa muito influente do Rio de Janeiro, em Nova York. Ele sentava de costa para mim. Ele ouvia, ele gostava da música, mas sentava de costa para mim. E eu, todo dia ele ia. E ele era cadeirante, não é? Ele era cadeirante. Todo dia ele ia. E eu tocava. Só que eu tava tocando, e às vezes eu tava adorando a Deus, às vezes eu chorava, assim, adorando a Deus, sozinho ali, tocando My Way, nada a ver. E eu sentia assim, caraca, olha aqui, cara, tô dentro do Central Park. Eu saí de São Vicente. Eu tava lá, tipo, geralmente assim, não tem uma perspectiva muito grande. Tipo, o que você vai ser na vida? E eu me emocionava, assim, via que bacana e tal. E aí aquele homem, ele começou a mudar a cadeira de lado, ele já não tocava mais, ele já não virava de costa para mim, já começava a botar inclinando, até no final, ele já olhava para mim, já acenava, e já criou aquela conexão, assim, o que a música vai fazendo com a gente, né? Então a gente fala no livro sobre isso, que isso é cumprir a sua missão no seu dia a dia. É você saber, assim, o que você pode fazer? Você é músico? Então, as pessoas conseguem ver quando você faz algo que está com a sua alma, sabe? Que você está fazendo algo para ganhar dinheiro. A gente não fazia pelo dinheiro. A gente fazia, tanto que não era trabalho. Eu botava minha caixinha ali, a pessoa doava se ela quisesse, não era obrigada a pagar. Mas isso foi um sentimento de propósito, sabe? De você fazer aquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? É tocar? O que você sabe fazer? É isso? Então vamos fazer da melhor forma. E você via pessoas sentindo que tinha uma atmosfera diferente por conta da sua entrega, do seu coração também. Foi uma experiência muito,
muito incrível. Aí depois de 6 meses que vocês foram entender... Na verdade, assim, depois da gente... E a gente assim, se perguntando sempre, assim, Deus, a gente veio pra cá, nosso filho tá no Brasil. Fazendo o que aqui? A gente tá fazendo o que aqui? Será que a gente veio aqui só pra ganhar dinheiro? Porque a gente precisava se manter, o custo de vida era muito alto. E a gente o tempo todo se questionando, Deus, eu não vim aqui apenas para trabalhar, para ganhar dinheiro. Isso está sendo, obviamente, muito bom, está sustentando a gente está conseguindo, né, pagar as contas, mas não só isso. Eu vim aqui com uma missão. E a gente o tempo todo se questionando, assim, Deus, mostra pra gente, né, o que não está claro, mostra pra gente. E antes de sair do Brasil, eu tinha tido um sonho, e nesse sonho era muito claro, eu ouvia a voz de Deus falando assim, vai e fale do meu amor para as pessoas. E eu falei assim, e eu sempre me perguntava assim, Deus, como que eu vou falar do seu amor? Se eu não sei nem falar inglês. E eu ficava assim, como, né? Como que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas? E aí foi aonde, depois de quase 6 meses, eu acho que um pouco antes, que a gente precisava renovar o nosso visto, e a gente falava assim, cara, a gente ainda não cumpriu o nosso tempo aqui, a gente precisa renovar o nosso visto, porque é 6 meses, né? Tipo, tá faltando alguma coisa, sabe? Faltava alguma coisa pra gente conseguir concluir a nossa missão. E foi aonde a gente teve uma oportunidade, a gente foi num evento em Boston, dessa nossa amiga que já tinha voltado, né? Tava lá para receber a gente. E era um evento que falava sobre missões. E o público era, boa parte era brasileiro. E aí, nesse evento, claramente a gente entendeu o que a gente estava ali. Era um evento voltado para jovens. E eu olhando aqueles jovens, eu ficava assim, nossa, eu não tenho mais a idade deles, eu não estou mais na universidade, a minha fase já passou. E aí Deus claramente falou no meu coração assim, não, você tem algo que eu te dei de talento que você pode usar aqui. E aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer? E aí foi onde eu lembrei que eu sempre tive um sonho de escrever, eu sempre gostei de escrever. E eu tinha um sonho de escrever um livro. E aí eu falei assim, Gideone, eu acho que, cara, a gente já viveu tantas experiências, tantas missões, e existe uma galera jovem que está querendo ser enviado para o campo missionário, que quer fazer missões, mas não sabe por onde começar. E a gente tem tantas experiências, por que a gente não escreve isso num livro? E eu falei assim, e talvez Deus tenha trazido a gente aqui para nos dar condição financeira para isso, porque os Estados Unidos, ele tem o poder de compra é infinitamente maior do que o no Brasil. E aí eu falei assim, talvez seja isso que Deus nos trouxe para fazer aqui. E aí a gente começou, pedimos direção a Deus, e aí a gente procurou uma editora no Brasil para nos dar, para nos mentorear nessa escrita. E aonde a gente falou assim, ok, vamos escrever. Mas sobre o quê? Não sei, Deus vai mostrar pra gente. E a gente sentou... Qual que é o tema? Não sei também. Qual é o tema? Também não sei. Vamos escrever. E aí, durante a escrita do livro, Gideone tocando no Central Park, eu fazendo faxina, porque a mulher falou pra mim que eu era muito ruim, mas eu não aceitei aquilo não, eu continuei fazendo faxina. E até psicologia reversa. Então escreveu o livro lá. O livro foi escrito... Começamos e terminamos lá. Quando a gente terminou de escrever o livro, a gente terminou lá e lançamos o livro lá. O livro, na verdade, foi lançado lá primeiro. E quando a gente terminou o livro, o sentimento era tipo assim, pronto, nasceu. É como se a gente tivesse gerado algo, e foi o tempo mesmo, 9 meses, quando a gente terminou de escrever o livro. E eu falei assim, agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Porque Deus claramente falou pra mim assim, eu coloquei um talento, eu te dei condições de você estudar, você tem conhecimento, mas você precisa passar isso para outras pessoas. E aí foi aonde a gente escreveu o livro lá, conciliando o nosso trabalho, que a gente precisava trabalhar lá para nos manter. E a gente falou assim, tá, mas o que a gente faz com esse livro agora, né? E aí foi onde começou a nossa trajetória, de conseguir lançar o livro lá, conseguimos achar uma gráfica que publicasse o livro lá nos Estados Unidos. E aí foi onde a gente teve a experiência de fazer a revelação da capa na Times Square, que também foi algo assim, que pra gente foi uma realização também, né? Você ter algo publicado na Times Square e é um local que é visitado mundialmente, né? Milhares e milhares de pessoas passam naquele lugar todos os dias, e aí a gente teve a experiência, a capa do nosso livro foi divulgada, depois a gente botou o vídeo na internet, foi bem legal. E foi legal, porque repercutiu na mídia, na nossa mídia gospel, né, a revelação da capa lá. Não, inclusive lá, a gente conseguiu que, a gente mandou release, né, para vários sites e tudo mais, e a gente falou assim, mas ninguém vai dar muita importância, né, um livro cristão, assim, às vezes as pessoas não vão dar tanta importância, mas a gente chegou um dia no mercado brasileiro lá, em Nova York, e a gente tinha um jornalzinho lá, Brazilian Times. Brazilian Times, que é o jornal mais famoso dos brasileiros lá, dentro de um mercado. Quando eu abri o jornal, a primeira página era uma página inteira falando sobre o lançamento do nosso livro na capa, na Times Square. Eu falei, eu não tô acreditando que eles publicaram. E a gente chegou e olhou e, caraca, tá... E eles não avisaram pra gente que eles iam publicar. E aí aquilo, eu falei assim, e a gente tem guardado esse jornal, né, que a felicidade, você ter o seu trabalho sendo reconhecido mundialmente, né? E numa comunidade muito grande brasileira.
E aí a gente fez o evento do lançamento lá em Nova York. O nosso livro, inclusive, a gente, apesar de ter voltado, o nosso livro continua sendo vendido lá. E aí a gente voltou e a gente falou assim, a gente precisa fazer o lançamento dele também na nossa cidade, né? Como uma forma da gente também honrar da onde a gente saiu, né? Na nossa cidade. E a gente fez o lançamento, logo assim que a gente chegou, a gente fez o lançamento dele aqui em Araruama também. E aí no livro vocês contam todas essas histórias que vocês viveram. O livro, ele fala sobre... a gente faz uma junção das histórias que a gente viveu, as nossas experiências missionárias, mas ele tem uma proposta, ele tem um acróstico, eu sempre erro essa palavra, acróstico, da palavra tente, que é uma palavra em inglês, que faz uma alusão ao apóstolo Paulo, que construía tendas, daí o nome tente, ele construía tenda para sustentar a sua missão. Então ele era construtor, e o que ele ganhava de recursos, não só os recursos financeiros, mas o fato de ele ter relacionamento no trabalho, era o que ele fazia para poder cumprir a sua missão. Então, dentro do livro, a gente basicamente fala sobre isso, dividido em 4 pilares. O primeiro é talento, a gente fala sobre o talento, como você utilizar o seu talento. Como você descobrir o seu talento. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem talento para alguma coisa, assim, o que eu tenho de talento na vida, né? E a gente desmistifica essa questão do talento, que a pessoa pode ter e ela nem sabe que tem, na verdade. Como descobrir e como colocar em prática o seu talento, né? Então a gente fala sobre isso, sobre o envio, que é muito comum nessa questão missionária, envio missionário. A gente fala muito sobre envio missionário, mas o envio para o seu dia a dia, onde você está. Você é um atendente no mercado, você é um caixa do supermercado, ou você trabalha no banco. Como que você pode ser enviado e como você pode fazer diferença no lugar onde você está, né? O lugar onde... a missão ali. Cumprir sua missão naquele lugar. Tem uma frase nessa parte que a gente fala que o seu campo missionário começa onde estão os seus pés. Então, esse pilar é importante, envio. Depois a gente fala sobre a natureza, que fala sobre a nossa natureza que é pecaminosa. A gente tem, na nossa essência, algo ruim também, né? Que é nosso pecado, aquilo que está de estimação que tem em nós. Então a gente fala e a gente expõe os nossos também. Assim, esse aqui é meu erro, isso aqui é minha dificuldade, eu errei em tal momento da minha vida. E o que isso impactou ou impacta na minha vida para eu dar continuidade ao meu trabalho, a minha pegada missionária. E o último pilar é sobre o testemunho, que a gente fala da importância da gente dar um bom testemunho. Não é testemunhar de falar, é sua vida. É importante você ter uma boa postura de vida. Porque imagina como que você pode anunciar a alguém, você vai anunciar Jesus, mas a sua vida não é compatível com aquilo que você fala. Então a gente fala nesse último pilar, até conta a história de eu descendo a ponte. Sabe aquela ponte que teve o filme, eu não lembro o nome da ponte. Esqueceram de Mim. Não, do Esqueceram de Mim, mas do Homem-Aranha. Sabe que o Homem-Aranha vai por cima da ponte, assim? E todo dia eu passava por aquela ponte para ir trabalhar. Para ir para Central Park. Não, é Queensboro. É Queensboro. Que liga o Queens com Manhattan. Ele pula de uma para outra, né? E aí eu passei ali, um cara passou do meu lado, me deu um soco na costela. Porque as pessoas de Nova York estão malucas, as pessoas estão... Desde a pandemia, muita gente ficou as pessoas estão doidas. O cara passou e me deu um soco na costela, de graça. Como diz aqui o brasileiro agora, do Neida. O cara me deu um soco na costela e eu fiquei assim, falei, cara, eu olhei para ele e falei, pô, o tamanho dele pro meu, dá pra eu 5 minutinhos sem perder a amizade ali com ele. Só que aí eu lembrei, cara, eu preciso dar um testemunho, eu não posso, imagina como que vou passar e ver o cara ali, o missionário, caído na mão ali com um cara, brigando com um cara na rua. Então isso faz parte do testemunho que eu tenho que dar. Então a gente conta essa história no livro, exatamente assim, o livro tem essa pegada da gente contar as nossas histórias e a gente ser uma referência daquilo que a gente está falando. Porque... daquela questão do exemplo arrasta. Exatamente. Então, basicamente, o livro trata sobre isso. Apesar de ser um livro de cunho cristão, a gente tem uma menina, foi um feedback muito legal que a gente recebeu de uma mulher que é espírita, que é mãe de um amigo nosso, e o amigo nosso comprou, que é cristão, porque o espírita acaba também é cristão, também acredita em Jesus, né? E ele deixou o livro em casa assim, e a mãe dele leu o livro em 2 dias e fez um relato muito legal pra gente, de alguém que não é do nosso convívio ali. Então não é um livro que é voltado só para quem é cristão. Quem quer fazer o bem ao próximo, quem quer ser uma referência para o próximo, acho que o livro ele é indicado para essa pessoa que quer entender como que ele pode cumprir o chamado de Deus no seu dia a dia, como que ele pode ser uma boa referência para as pessoas no seu dia a dia. O livro foi dentro desse contexto e foi uma espécie de selar o final da nossa missão ali nos Estados Unidos. Selou com isso
o livro nós terminamos de escrever, aí foi todo o processo de publicação, de editora, processo chato que tem, mas nós voltamos para a nossa cidade de novo. A gente poderia ter lançado em qualquer lugar, lançamos em Nova York. Mas, cara, vamos voltar para a nossa cidade, exatamente, Luciana, para a gente também usar como exemplo para as outras pessoas da nossa cidade. É possível. É possível, é difícil, é desafiador, mas é possível você, sabe, chegar onde todo mundo chega. A gente tem que correr atrás também, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente voltar para cá tem essa simbologia, assim, a gente não sabe até quando a gente vai continuar aqui, mas voltar para cá, na nossa mente, tem esse símbolo da gente voltar para nossa terra, da gente voltar para nossas pessoas, da gente chegar nos lugares. É estranho porque as pessoas conhecem a gente, então é como se, mas você é Gideone, você é Cris, a gente se conhece aqui, a gente já se viu na rua. Mas isso é muito legal, assim, você dizer que a gente estava lá num... Eu até falei, para concluir aqui a minha fala, eu tive um flash assim na semana passada, que foi no dia 27 que eu estava voltando, 26 de março, agora eu estava voltando aí do Marajó. Eu falei, cara, dia 25 de fevereiro, eu estava no Central Park tocando. Há um ano atrás. Não, um mês atrás. 25 de fevereiro. E um mês depois eu estava dentro de uma rede, num barco, na Ilha do Marajó. E a gente, antes Como que a vida tem as suas... E antes da gente voltar para o Brasil, dias antes, a gente... Vocês chegaram aqui quando? A gente chegou dia 27 de fevereiro. Agora desse E 2 dias antes, as conexões que a gente fez foram muito importantes lá em Nova York. A gente fez uma conexão, a gente conheceu um amigo brasileiro na igreja lá, que a gente foi numa igreja brasileira, a gente participava de uma igreja brasileira lá, e ele trabalhava na ONU. E ele falou, vocês não querem ir lá conhecer? Eu levo vocês lá para conhecer, fazer o tour. E ele, tipo assim, tem um cargo importantíssimo lá, ele é militar aqui no Brasil, e passou na prova para trabalhar na ONU lá em Nova York, levou toda a família, enfim. E convidou a gente para ir lá conhecer. E a gente teve a experiência de conhecer a ONU. E, cara, a gente que faz trabalho de impacto social... Você tem uma experiência dessa de você conhecer a ONU, de você conhecer onde que acontecem as reuniões das guerras, das coisas mais importantes do mundo, sai de lá, de Nova York, porque a ONU tem em vários lugares, mas a sede é em Nova York. E a gente teve essa experiência, eu falando assim, cara, o mundo é muito louco. Há um mês atrás nós estávamos na ONU, em Nova York, e agora de onde está navegando aqui na Ilha do Marajó, num lugar onde... São quase 18 horas de barco para você chegar lá, onde a gente vai, né? Você pega um avião, pega um barco, demora muito para chegar no endereço. Mas isso é muito louco, né? E agora a gente está aqui em Araruama de novo. Até a hora que Deus falar pra gente ir para outro lugar. Próxima parada, né? Mas esse sentimento é muito bom de você estar na dependência de Deus. Tipo assim, eu não sei o que vai ser na minha vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu sei que se Deus me mandar para algum lugar, Ele vai me garantir. Assim como foi para Nova York, que eu não sabia como ia ser, eu não fazia ideia do que eu ia viver, mas eu tinha certeza que eu ia lá para cumprir uma missão, e nós cumprimos essa missão. Muitas pessoas foram alcançadas, ouviram falar do amor de Deus com toda a dificuldade que a gente tinha, até mesmo da língua. No final, a gente já estava falando melhor. Gideone desenvolveu mais o espanhol dele, eu desenvolvi mais o meu inglês. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar na casa de judeus, e foi muito bacana, sabe, essa troca cultural. Da gente poder conhecer pessoas de outras culturas, muçulmanos, judeus, católicos, pessoas de outras religiões, e a gente poder apresentar aquilo que a gente vivia não como a nossa verdade, mas como a gente tem, como aquilo que Deus fez na nossa vida e que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que abriu o coração, né? Então, a gente viveu muitas experiências lindas, algumas a gente conta no livro, né? Outras eu acho que são muitas histórias que não daria para escrever num livro, mas a gente fica muito feliz de ter vivido essa experiência. Não sabemos se a gente ainda vai voltar para lá, para os Estados Unidos, estamos ainda nessa incerteza. Nossa vida também assim, né? Estados Unidos ou Ilha do Marajó. Que dúvida cruel, né? Muitas pessoas falam assim, gente, óbvio, né? Os Estados Unidos é muito melhor, lá você vai ter, né? Seu filho vai poder crescer e ter uma condição de vida muito melhor e tudo mais. Mas a gente fica assim, cara, a gente parece maluco, mas nosso coração queima por estar aqui, por estar tem aquela frase, a gente vive a era das frases, né? Tem aquela frase clichê que fala, o melhor lugar do mundo para você estar é onde Deus quer que você esteja. Não adianta você estar num lugar que é primeiro mundo, mas você vê os índices de pessoas doentes nesses lugares, assim, pessoas que conseguem, os casamentos acabam com muita facilidade. Porque às vezes o cara tem um sonho, mas Deus não está naquilo ali, sabe? Tipo, não tem nada, é só para ele, é muito vazio. Disso, sabe? De brasileiros que vão para lá
e acabam se perdendo. Realmente, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, aquilo sobe para a cabeça da pessoa e ela acha que o coração dela realmente é levado por aquilo ali. E a gente percebeu isso, sabe? Que a gente foi para viver uma experiência, mas que aquilo ali não dominava o nosso coração. Né? E a gente entende que se a gente for novamente, a gente vai, obviamente, sempre com essa mentalidade, que nós estamos aqui com uma missão, que é fazer conexões e amizades, porque às vezes dessa amizade pode surgir pessoas que vão participar dos nossos projetos de alguma forma, né? E a gente está vivendo isso também. Tanto que essa ação que a gente fez agora, a gente conseguiu, boa parte dos recursos vieram em dólar, né? Vieram de doações de amigos dos Estados Unidos. Isso é muito legal isso. E o livro, aonde que as pessoas conseguem comprar? Então, o nosso livro está sendo vendido na livraria Big, aqui em Araruama. Se você é de Araruama, ele está sendo vendido na livraria Big. Mas ele também está sendo vendido na internet. Então, a gente tem o nosso site, que é eismeaquiagora.com, que a gente está vendendo ele para o Brasil inteiro. E se a pessoa quiser comprar nos Estados Unidos, a gente também está vendendo ele tanto na versão Kindle, que a gente vende na Amazon, né? Que no mundo todo tem, na verdade, no mundo todo não, mas em vários países, na Europa, na América, enfim, em vários países tem o nosso livro na versão Kindle. E se a pessoa quiser na versão física nos Estados Unidos, é só entrar nas nossas redes sociais, fazer contato com a gente, que a gente consegue mandar o link e a gente consegue entregar o livro lá nos Estados Unidos para ela. Então, existem várias formas da pessoa conseguir. Esse é seu, na verdade, né? A gente trouxe isso aqui para você. A gente vai fazer uma dedicatória. Muito obrigada. Mas a gente tem aí nossas redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, que é eismeaquiagora, que a pessoa pode comprar pela internet, enfim, pode fazer contato com a gente lá e a gente vai dar um jeitinho de entregar em qualquer lugar do Brasil. Nossa, legal. Inclusive, a gente mandou esses dias lá para o Pará, né? A gente já tem livros espalhados em vários lugares do Brasil. Muito legal. O legal desse livro é que esse livro também é uma forma, como tudo que a gente faz está ligado à missão, né? É uma forma da gente fazer a nossa missão. Porque parte das vendas do livro a gente utiliza para investir no nosso trabalho missionário na Ilha do Marajó. Então, as pessoas que compram, né, quem está vendo a gente que vai comprar o livro, também é uma forma de contribuir também com o trabalho que a gente está desenvolvendo também lá, que é um trabalho muito desafiador, é muito caro você fazer um trabalho lá. Sim. Né? A última viagem agora é o que eu gastei de combustível, porque você vai visitar uma comunidade, você tem que botar combustível no barco. É caro você viajar para lá, né? Então, a gente vai tendo estratégia de escrever livro, de fazer um monte de coisa para poder conseguir recursos, exatamente, para poder você conseguir fazer o trabalho acontecer. Então, é uma forma também das pessoas ajudarem também a missão. Certeza. Gente, olha, eu adorei conhecer um pouco mais de vocês, né? Araruama é assim, né? Realmente, você conhece, você esbarra, mas eu adorei conhecer, adorei entender um pouco mais do que é ser missionário. E, assim, se alguém que assistir a gente quiser perguntar, como é que eu faço? Não é difícil achar vocês, né? Não. Na internet. Não, se escrever Gideone já é uma coisa mais fácil que vai aparecer. Se bem que você acredita que tem um cara que é Gideone Rangel, mesmo sobrenome que eu. Doideira, né? Mas tem. Mas só um pouco vai ter crime, né? E ferrou. Não, pelo amor de Deus. Mas rede social, né? É fácil de achar gente para redes sociais e lá a gente pode conversar melhor. Eu sou aquele cara que manda áudio explicando tudo, né, para as pessoas e tal. Então é muito bom a gente poder, principalmente, a gente tem um trabalho muito voltado para os empresários. Então você que é empresário, que está escutando a gente, que tem o desejo de fazer com que a sua empresa esteja envolvida em projetos de grandes impactos sociais, fora da nossa cidade, outros lugares, inclusive outros países. A gente está para iniciar um trabalho também com refugiados da Venezuela também. Então, quer ter seu nome envolvido com isso, vamos conversar, vamos trocar ideia e ver como que a gente pode fazer parcerias para a gente desenvolver projetos que, de fato, vai causar grande impacto na sociedade, né? Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Assim, é um espaço aqui que você abre, né? Principalmente para honrar realmente as pessoas da nossa terra, né? O povo araruamense. Muito legal. Né? Parabéns e aí pelo trabalho. A gente se sente realmente honrado. Obrigada pela oportunidade. E quem quiser fazer contato com a gente, tá aí o nosso Instagram, Cris, Gideone Rangel, ou do livro Eis-me Aqui Agora. Faça contato com a gente, que por enquanto a gente está aqui, né? Pode ser que daqui a pouco a gente não esteja mais. Amanhã não sei. Vai acompanhando eles na internet, daqui a pouco é em outro lugar. Daqui a pouco é em outro lugar, exatamente. Então, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigado pela atenção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procura esse casal aqui fantástico. Um beijo e até a próxima.